minha vida, a sua vida, a nossa vida sobre o altar de Deus. Feche os olhos. Pai, estamos reunidos em Teu nome. Até aqui, o Teu Espírito, Ele ministrou a nossa vida, pela palavra, pelos cânticos de adoração, pela oração, e agora nós precisamos da mediação do Teu Espírito, Deus. Nós precisamos da mediação do Teu Espírito, para ministrar os nossos corações, para trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e proceder de acordo com a Tua vontade. Por isso, Deus, atua agora de maneira poderosa na nossa mente. Fala conosco. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, a gente vai dar uma passeadinha um pouco na Bíblia, porque falar de altar me remete às pessoas da antiguidade. As pessoas que tinham propriedades, por exemplo, ou que têm ainda as suas propriedades, elas têm um hábito de montar ou um espaço dentro de casa, ou dentro da própria propriedade, um local onde eles acabam fazendo um altar. Aquele altar serve, cada um na sua crença, cada um na sua maneira, para corresponder a alguma dádiva que recebeu daquilo que se crê, daquilo que se pensa e daquilo que se espera. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que o altar é um lugar de sacrifício. Nós vamos perceber que o altar é um local onde nós vamos oferecer algo para Deus. E aí eu penso em Deus como soberano, eu penso em Deus como o Criador de todas as coisas, eu penso em Deus que é o dono da minha vida, eu penso em Deus que me fez a sua imagem e semelhança. Então, quando eu penso em sacrifício, em altar, eu estou entendendo que tudo é direcionado para o autor e o consumador da nossa fé, da nossa história e da nossa existência. O Antigo Testamento, nós vamos encontrar diversas citações, muitas delas sobre altares, diversas sobre altares, as quais algumas vão ser feitas de pedras, outras de metal, e ali então as pessoas vão adorar, ali as pessoas vão ofertar os seus animais, ali as pessoas vão ofertar os seus cereais, ali as pessoas vão colocar óleo, vinho. Esses altares, eles são erguidos em momentos especiais, por ocasiões especiais na vida de reis, na vida de homens e mulheres, na vida de pessoas que têm a sua trajetória de vida sendo conduzida de alguma maneira por Deus. Portanto, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu me deparo, por exemplo, com o altar de Abel. E quando eu olho para o altar de Abel, e você sabe que nós temos lá a questão de Abel, nós temos a questão de Caim, nós temos ali o início da nossa história retratada no livro do Gênesis. Então, o que acontece? Poucos anos após a criação, o Abel, ele vai oferecer ali um sacrifício de adoração. Ele vai oferecer um sacrifício de adoração a Deus como prática de culto. Lembrando que culto é serviço. Lembrando que adoração é prostração. Lembrando que culto é serviço, e lembrando que adoração é prostração, é se prostrar, é beijar os pés daquele com o qual nós mantemos uma relação de intimidade. Quando a gente olha para o altar de adoração de Abel, a gente percebe que há um reconhecimento dele na vida dele, que só Deus deve ser adorado, porque ele é o Todo-Poderoso, porque foi ele que criou todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra e em todos os lugares. Então Abel, ele tem uma compreensão de que ele precisa servir, por isso ele faz o altar, e de que ele precisa adorar, de que ele precisa se prostrar. E com isso, o escritor de Hebreus, lá na galeria dos homens e mulheres da fé, no capítulo 11, no versículo 4, ele vai dizer assim: com isso
provou que era um homem. Quem provou? Abel. Provou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. E embora há muito esteja morto, ainda fala pelo seu exemplo. Então, até os nossos dias, ainda nós vamos ouvir das coisas efetuadas por Abel, como adorador, como aquele que serve, como aquele que se coloca à disposição e como aquele que tem o desejo sempre de estar prostrado aos pés de Jesus. Quando nós olhamos ainda na Bíblia, nós temos um outro altar, que é o altar de Noé. Esse é um pouco mais conhecido por vocês. Também se trata de um altar de gratidão. E por que é um altar de gratidão? Por que Noé vai levantar algo como gratidão a Deus? É muito interessante nós olharmos, porque Noé vai construir esse altar quando ele sai da arca. Lembra que a arca é a proteção do dilúvio? Lembra que a arca é que vai preservar a vida da continuidade da raça humana e principalmente da família de Noé? Então ele reconhece, é um gesto de reconhecimento, de sobrevivência, é um gesto também de gratidão pela vida, é um gesto de gratidão pela graça e pela misericórdia de Deus ter preservado a vida de Noé por meio do planeta e da sua época. Por isso ele adora, e por isso ele também se coloca ali com um coração de gratidão. E aí aparece para nós, todas as vezes que nós temos uma grande chuva, de vez em quando a gente olha e vê aquele arco lindo e maravilhoso, e eu fico imaginando que se Noé tivesse vivo, ele diria: graças a Deus, graças a Deus, isso não vai mais afetar a raça humana. Há uma promessa de Deus. Eu agradeço a Deus pela preservação da vida. Então nós temos um altar aqui de adoração, nós temos um altar aqui de gratidão, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem um outro altar, ainda tudo no Antigo Testamento. Nós temos lá um personagem chamado Abraão. Abraão vai ser conhecido como o pai de muitas nações. Abraão vai ser conhecido ao longo da história com aquele que sai na palavra de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Mas uma das coisas que marca a trajetória de Abraão é que ele é reconhecido como o pai da fé. O pai da fé. Imagine, queridos irmãos, que eu acho que, olhando aqui para essa situação de Abraão, e você conhece a história, eu vejo que Abraão, ele faz um ato profético. Lembra que Deus pede a ele o seu único filho? Lembra que Deus pede que ele sacrifique o seu filho? E eu fico imaginando a conversa, porque isso era muito conhecido entre as pessoas da época. Eu fico imaginando a ida até o monte. Deus prometeu me dar um filho, e agora Deus está pedindo meu filho. E a conversa, os servos vão acompanhando Abraão, Isaac está junto, e no meio da conversa entre pai e filho, o filho pergunta para o pai: pai, a gente está indo para o sacrifício, para o altar do sacrifício? Estamos, filho. Pai, eu estou vendo que tem lenha, eu estou vendo que tem todos os apetrechos aqui para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Abraão sabia quem haveria de ser sacrificado, mas a resposta de Abraão é muito interessante. Ele diz assim: Deus vai prover, Deus proverá. Esse é um ato muito interessante que Abraão, ele tem no coração dele uma convicção muito forte, de que quando ele chegar no altar, de quando ele preparar todas as coisas, de que quando ele vai colocar o filho dele ali, e quando ele vai sacrificar o filho, ele tem uma convicção muito grande nele, de que vai acontecer uma intervenção de Deus, vai acontecer um ato extraordinário de Deus, vai acontecer algo indizível da parte de Deus, vai acontecer algo indescritível da parte de Deus, e é baseado nessa fé que ele vai e coloca lá, e na hora do sacrifício há a intervenção natural. Deus ali então manifesta a graça, segura
as mãos de Abraão, e ali ao lado se encontra o cordeiro, meio que preso entre as árvores, ali para que ele possa fazer o sacrifício, a fé. Mas olha só, isso nos remete ao altar da crucificação. Deus não poupou o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você e por amor a todos nós. Deus não deixou de sacrificar o seu filho. Deus deu o seu filho no altar que nós vamos mencionar um pouco mais à frente. Então aqui nós temos um altar da fé, nós temos um altar de adoração, nós temos um altar de gratidão, nós temos um altar de fé, e agora vem o filho aprende com o pai. Qual era o altar de Isaac? Isaac também tem um altar. O altar de Isaac é de superação. Altar de superação. Muito interessante que ainda a gente lê tudo isso no livro do Gênesis. Como nós estamos numa maratona bíblica, para terminarmos agora no mês de dezembro, fica muito mais tranquilo para que você compreenda essas histórias quando nós trabalhamos todas elas aqui. No livro de Gênesis nós vamos encontrar Isaac, que é o filho de Abraão, que está seguindo o exemplo do seu pai. Então ele também vai construir altares. Quando é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso depois que os filisteus vão parar de perseguir a ele e a sua família. Ele está passando por um momento difícil. Ele está passando por uma situação onde ele está sendo intimidado pelos seus adversários, onde ele está sendo perseguido pelos seus adversários, porque estão de olho em algo que aconteceu de maneira exponencial na vida de Isaac, que ele prospera muito. Tudo que Isaac vai fazendo tem a bênção de Deus. A bênção de Deus vai acontecendo. Então, as pessoas começam a ir para cima de Isaac, perseguindo, querendo tirar aquilo que ele tem conquistado, e ele vai superando todos os inimigos, todos os obstáculos, todas as situações adversas da sua vida. Isso vai acontecer principalmente na questão quando ele vai entulhar os poços, mas Isaac, ele é um homem que persevera. Isaac é um homem que ultrapassa as tribulações. Isaac é um homem que também, a cada situação que ele vai superando, ele sempre vai levantando um altar e vai dizendo: Deus me abençoou, Deus me guardou, Deus me preservou, Deus cuidou da minha história, da minha trajetória. Eu reconheço que tudo que está acontecendo na minha vida, apesar dos meus inimigos, Deus me dá superação, Deus me dá determinação, Deus me dá condições de enfrentar todas essas coisas. Quando a gente olha ainda na palavra de Deus no Antigo Testamento, nós encontramos Jacó. Jacó, ele é um exemplo de um outro tipo de altar. É o altar do compromisso. E vocês vão lembrar, né? Ou quem não se lembra da pedra que Jacó vai erigir como coluna, derramando ali óleo, depois que ele tem aquele sonho. Lembra daquela escada que dava até os céus? Você leu isso na sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, já alguma vez? Ele tem um sonho ali. Coisas extraordinárias vão acontecer com ele. Ali, diante daquele altar que ele vai improvisar, ele faz um voto a Deus. É muito interessante quando a gente faz um voto diante de Deus. Se você ler Gênesis 28, 22, diz assim: esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Olha, antes de lei existir, já existia no coração do homem a graça de Deus. Antes de Deus existir, a graça de Deus já havia se manifestado na vida de Abel. A graça de Deus já havia se manifestado na vida de Abraão, de Isaac. Agora a graça de Deus está se manifestando na vida de Jacó. Meus queridos irmãos, a graça de Deus está na sua vida. Muitas vezes nós fazemos votos e nós precisamos cumprir os nossos votos, porque Deus nunca deixa de cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando como é que está o meu compromisso no altar.
se a minha vida é uma vida que realmente está comprometida com aquilo que um dia eu disse para Deus. Eu me converti, vocês sabem disso, aos 17 para 18 anos de idade. Diferente de vocês, eu não me converti numa igreja. Diferente de vocês, não tinha uma música cantando. Diferente de vocês, não tinha um pastor pregando. Eu me converti aqui em Guarulhos, no antigo Guarulhão. Como eu estou hoje ao vivo, vou repetir essa história para quem não conhece. Estava eu lá no Guarulhão, tentando dançar, cabelo Black Power. Na época tinha um tal de soul e funk, que é diferente desse de hoje. Quem é da minha época vai lembrar disso. E estou eu lá, olhando aquela situação toda. Tinha um amigo meu de infância, que ele estava enveredando por um outro caminho, e ele me disse assim: você não quer experimentar aqui uma erva? Eu, curioso, falei: eu vou experimentar essa erva. E quando eu estou mexendo com aquilo aí dentro do Guarulhão, tinham seguranças na época, e eles então começaram a fazer aquela batida, sabe, aquela batida de policial. E o que aconteceu foi o seguinte: falei: Deus me ajuda, minha mãe não me ensinou nada disso, meu pai não me ensinou nada disso, eu vou acabar agora aqui preso. Aí eu joguei aquele negócio lá e falei: Deus, cega. Primeira oração que eu fiz no desespero: cega o segurança. E joguei aquilo lá, e lanterna para lá, lanterna para cá, e graças a Deus não encontrou nada. Ainda estava com um cigarro aqui do outro lado, que eu só usava aquilo quando eu bebia demais. Então eu peguei o cigarro, falei: eu estou fumando um cigarro aqui, que nem fumar eu fumava, estou fumando um cigarro aqui. E depois que aquela tensão passou, eu fui lá para o bar. Saí daquele momento lá, Tiago, fui lá para o bar e falei assim para o camarada: tem um velho barreiro aí? Tem um conhaque Dreia? Me dá aí, que eu não estou bem não. Olha que situação do ser humano, 18 anos. E aí eu coloquei aquilo à mesa, e eu comecei a pensar na história da minha mãe e do meu pai, que eles estavam me instruindo no caminho do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar o meu coração ali, naquele exato momento. E naquele dia, eu disse: Deus, eu não quero essa vida horrível, eu não quero enveredar por esse caminho, há um vazio dentro de mim, e eu quero que o Senhor me faça um altar de comprometimento com o Senhor. 18 anos de idade, ali, eu confessei que Jesus era o Senhor da minha vida, e eu disse: Senhor, agora faça da minha vida o altar da tua habitação. E eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus com 18 anos de idade. Hoje eu estou com 57 anos de idade. E uma coisa eu quero que vá para a eternidade: que nada e nem ninguém me tire do compromisso que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo. Não foi igual à sua, mas você talvez tenha feito um compromisso com Deus. E às vezes vão vir, como aconteceu aqui, o altar de Jacó. Às vezes tem uma necessidade de você superar obstáculos. Eu estou aqui com 57 anos, dirigindo a igreja, mas tem muitos obstáculos que foram superados. Mas esse compromisso, ele nos faz permanecer firmes. Ele nos faz olhar e saber que Jesus está conosco, que Ele prometeu que estaria e está comigo e com você até a consumação dos séculos. Então, quando você se compromete, a mudança acontece, a transformação acontece. Mas tem também o altar do tabernáculo. Esse é o altar da comunhão. Vocês sabem que o tabernáculo está uma imagem, está projetada aqui, olha ali, está escurinha, né? Mas o altar aqui do tabernáculo. Então vocês têm lá local para lavar as mãos, local para fazer o sacrifício. Aí entra um pouquinho mais, tem o Santíssimo Lugar e tem o Santo dos Santos, onde vai entrar só o sumo sacerdote, e ali então a glória de Deus vai se manifestar. Então aí a expressão que vem é que ali onde aqueles altares eram, aqueles locais eram sacrificados por reis, por homens e por mulheres, levando as suas ofertas,
ali então se transforma agora na onde vai ser derramada a graça de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus vai descer naquele lugar para consumir todas as coisas. Então ali é o local onde Deus escolheu para ter comunhão entre Ele e o homem. Então o tabernáculo ele representa o altar da comunhão. Por isso que no Novo Testamento, já a gente vai para o Novo, você vai ver que Deus ele quer tabernacular comigo e com você. Ele quer manifestar a glória dele em mim e em você que somos o seu tabernáculo. Mas nós temos ainda o altar de Davi, que é um link, porque desse tabernáculo vai surgir o templo construído por Davi. Então aqui nós temos um altar de conciliação. Davi havia pecado, e vocês sabem a história. Davi um homem segundo o coração de Deus, Davi um homem dedicado, Davi um homem comprometido, mas Davi, em dados momentos da vida, ele oscilou, ele vacilou, e ele se afastou dos propósitos de Deus. E isso custou um preço muito alto para Davi. Foi um preço de ver a praga sendo colocada ali, devastando a terra. Foi o preço dele ver as situações onde ele vai precisar lutar ali na eira de Araúna. Ele vai precisar levantar um altar para reestabelecer o relacionamento dele com Deus. A quebra da relação com Deus aconteceu, e para mudar essa história se faz necessário um momento de se reconciliar, de se conciliar, de se aproximar de Deus de maneira diferente. Quantas vezes eu e você rompemos a relação com Deus? Quando você lê o Salmo 51, Davi vai dizer: Deus, cria em mim um coração puro. Ele vai dizer: Deus, renova em mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Quando você lê o Salmo 51, Davi está dizendo o seguinte: eu sei que eu errei como pai, eu sei que eu errei como esposo, eu sei que eu errei como rei, eu sei que eu fiz coisas que te desagradaram, mas eu quero restaurar. Não retires de mim o teu espírito, não retires da minha vida a tua presença, não retires da minha vida a tua graça. Não importa o caminho que você e eu tenhamos andado, quando nós nos colocamos no altar da conciliação e no altar da reconciliação, de novo vem a graça de Deus, de novo vem o amor de Deus, de novo vem o projeto de Deus de cuidar do ser humano, de tratar do ser humano, de melhorar a vida do ser humano, que só pode acontecer com aquele que criou o ser humano. Só ele tem esse poder. Sabe o que acontece quando ele faz isso ali? Naquele lugar, ali vai cessar a praga, quando nós nos reconciliamos, quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor. A praga do pecado é desfeita. Quando nós nos reconciliamos com o Senhor, as mazelas são retiradas da nossa vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos que ninguém diga nada para a gente. É algo fantástico, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Eu não preciso que alguém me diga o que eu deva ou não fazer. O Espírito de Deus diz para a gente assim: olha, você é meu, eu te salvei, eu te tirei das densas trevas, eu, lá na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, eu te lavei no meu sangue precioso. Não tem mais condenação para a sua vida. Eu sei que de vez em quando você oscila, eu sei que de vez em quando você vacila, mas você é meu, eu não abro mão de você. Mas é importante que você diga: Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu sei que eu também vacilei aqui. Senhor, muda algumas coisas na minha vida. Eu até tento. Lembra que Paulo disse que ele brigava, que ele queria fazer a coisa certa e acabava fazendo a coisa errada, que existia uma briga entre ele? É normal entre nós. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas o desejo às vezes vem sobre nós e a gente se deixa levar pelo desejo. É importante que a gente diga: Senhor, cuida inclusive dos meus desejos. Senhor, cuida inclusive dessa minha cabeça, dessa minha mente, me ajuda
a andar e fazer somente a tua vontade. Nós temos um outro altar, que é o altar de Elias, que é o altar da restauração. Lembram que na época do profeta Elias, os israelitas, que eram chamados povo de Deus, haviam dado as costas, haviam deixado de servir a Deus e queriam viver conforme a sua vontade. O profeta então vai restaurar o altar que estava em ruínas, ele vai oferecer um sacrifício a Deus, e o que vai acontecer? Como resposta do céu, e todos vão exclamar: o Senhor é Deus, o fogo vai consumir. Assim vai ser restaurado não apenas um altar de pedras, mas o altar da fé de toda uma nação, de todo um país da época, porque era o altar da restauração. E aí eu te pergunto agora: restauração é aquilo que quebra. O que está quebrado na sua vida? O que está quebrado na sua vida? O que se quebrou na beira do caminho? E restaurar dói. Às vezes você vai precisar de usar uma lixa, se for madeira. Às vezes você vai ter que ser queimado, dependendo da situação. Restaurar dói. É aquela situação que rompeu, você já teve uma fratura, vai ter que colocar no lugar, vai ter que endireitar. Eu lembro que eu inventei de ir para uma reunião da Ordem dos Pastores Batistas do estado de São Paulo, e inventei de jogar bola, só que eu não tinha levado, o pastor Eloy, tênis, não tinha levado a chuteira adequada, e o meu tênis era de passeio, o campo era gramado, e ainda choveu um pouquinho, e aquele desejo veio, que eu mencionei quase agora, o Espírito dizia: não vai, a carne falava: vai, Rony, vai. O que eu fiz? Carne ou Espírito? Carne. Aí vou eu lá jogar bola. Dei uma corridinha, escorreguei, o Espírito falou: ó, um aviso. Falei para você não vir, você é teimoso. Tentei correr para o outro lado, escorreguei de novo. Segundo aviso. Não estou te falando para você ficar, sai desse jogo. Teimoso. O time estava perdendo de 1-0. Lá só pastor não bate ninguém, pastor não dá entrada violenta, pastor é um santo jogando bola. E aí eu fui lá, dominei a bola, tocaram a bola, eu fui dar uma de centroavante, pastor, no que eu dominei, que eu fui virar, alguém lá me deu um sarrafo. Quando deu o sarrafo, eu fui tentar apoiar, não consegui cair, quebrei o cotovelo. Aí eu lembrei, de novo, fiquei quietinho, porque o Espírito de Deus disse assim para mim: eu não te falei que você não tinha que fazer nada disso? E para restaurar o cotovelo? Vamos lá para o hospital. Quando chegou lá, põe no lugar, tira a chapa, põe no lugar. Só que tinha quebrado a ponta de um osso chamado rádio. Ainda ficaram brincando comigo, que eles usavam CD e não usavam mais rádio. Quebrou a ponta. E aí não dava para colocar no lugar. Depois que colocou, que doeu muito, voltou tudo de novo. Aí falou: vai ter que operar, vai ter que imobilizar. E para restaurar o osso, encurtando aqui essa minha ilustração, fora do contexto aqui, ó. Falei: não vou operar não. Então recuperei só uns 80% do braço. Quando eu faço assim, faz um barulho, parece uma bateria, Daniel. Toca melhor do que você o cotovelo, porque eu não quis fazer essa restauração, porque dói. Mas para consertar, dói. A restauração dói na nossa vida, e muitas vezes a gente não quer se submeter a isso. O altar do Novo Testamento, queridos, e o último altar, é o altar do Calvário. E olha comigo, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra um único altar. O último altar, ele é um altar definitivo, é o altar sobre o qual foi oferecido um sacrifício eficiente. É um lugar agora, ali no Monte Calvário, onde a Bíblia chama o seguinte: Cristo, Hebreus 9, 26 e 28,
Cristo, de uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Olha que interessante. Até aqui a gente viu um altar atrás do outro, mas tudo tinha um propósito, até chegar aqui, Monte do Gólgota, Monte do Caveiro. Quando eu olho para a cruz, o meu coração acelera. Não para essa cruz, mas por aquilo que ela representa na minha vida. Eu era pecador. Eu estava perdido. E por mais que eu ficasse sacrificando, eu não resolveria problema nenhum pelos meus próprios méritos. Eu não conseguiria alcançar nada por mim mesmo. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que há um fechamento de tudo isso. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, Ele se faz pecador por mim e por você. Ele se doa por nós. Ele se entrega por nós. Ele olha na cruz e diz: olha, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele olha para o ladrão da cruz e diz: você vai estar comigo no paraíso. Ele olha para a mãe e diz: mãe, eis aí, não chore por mim, chore pelos teus filhos. Porque ali há a graça de Deus. Não há mais a necessidade de derramar o sangue de animais, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós, e é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, e é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. É o sangue de Jesus. Então eu olho e vejo que é no Calvário que eu e você, como Abel, precisamos prestar adoração. É junto à cruz que, como Noé, eu e você podemos expressar a nossa gratidão. Nós podemos perceber pela fé e expressar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Pelos olhos da fé, eu posso ver o céu se abrir, eu posso ver a mansão celestial, eu posso ver aquilo que está preparado e reservado, que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida, como promessa dele, de Jesus Cristo: vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. A casa está pronta, não pelos nossos méritos. Quando eu olho para Isaac, eu vejo que é aos pés da cruz que eu encontro superação para a minha vida. É aos pés da cruz que eu venço o inimigo. É aos pés da cruz que eu derroto as coisas que vão vir para a minha vida. É aos pés da cruz que eu posso entender que vem superação de Deus para a minha história. É aos pés da cruz que eu vou superar toda sorte de inimigo, porque eu estou blindado, eu estou banhado pelo sangue de Cristo Jesus. Como Jacó, eu posso firmar um compromisso, porque eu sei que Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único Salvador da minha vida. Jesus é o Salvador da minha vida. Então eu posso bradar que não é a igreja que salva, que não é o pastor que salva, que não é o líder religioso, porque o dia que eu assumi um compromisso com Cristo, Ele é eterno. Eu não posso falhar no meu compromisso com o Senhor Jesus, sobre hipótese alguma. Quando eu olho, irmãos, aqui para Jacó, eu vejo esse compromisso. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Jesus, eu vejo comunhão, eu vejo graça, eu vejo amor. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que assim como Ele reconciliou e conciliou Davi, eu sei que eu posso ir até Ele, eu sei que eu posso confessar e dizer que sou um miserável pecador, como disse Paulo. Eu posso me prostrar diante dEle e falar: olha, eu sei que eu tento fazer o meu melhor, mas quando eu erro, eu quero pedir que o Senhor use de graça na minha vida. Deus restaura, como o Senhor fez restauração também
ali quando Elias pediu para restaurar a nação. E aí eu olho nesses dias que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs e queridos amigos, a nação brasileira precisa entender uma coisa. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós queremos uma cura da nação por outros caminhos, elas não vão ocorrer. Só existe cura para uma nação quando ela reconhece que Jesus é o Senhor da glória. E quando ela se rende, se prostra diante desse Senhor da glória, ela triunfa, ela vence, ela prospera, ela avança. Nós precisamos orar pelo nosso país. E nós precisamos orar pelas pessoas. Porque sem rendição, sem prostração, sem gratidão, sem adoração, não há como exercitar vitórias na nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que depois que Jesus entregou a sua vida por nós no Calvário, não há mais lugar para sacrifício, não há mais lugar para penitência, tudo foi cumprido ali no altar. Agora não há mais altar de metal, agora não é mais altar de pedra, agora não há mais necessidade de altar de madeira. Agora, o altar agora é quando eu me prostro e digo: Senhor Jesus, reina na minha vida. Olha o que diz Hebreus 13:15, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Falando sobre o altar, Paulo entendeu tudo isso, e eu volto lá no texto e vou usar uma outra versão. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nossas vidas, portanto, devem estar sobre o altar. E o que significa isso? Nossas vidas no altar significa entrega. Nossas vidas no altar significa entrega, porque ali é um altar de rendição, é um altar de consagração total. Quando o animal era levado ali para o altar, ele não iria sair vivo. Eu preciso morrer todo dia, para que Cristo viva e cresça na minha vida todo dia. Eu preciso morrer todo dia. Quando os cereais eram levados ali, eles eram consumidos pelo fogo. Nossas vidas sobre o altar representam dedicação total, irmãos. Nossa vida no altar significa entrega incondicional ao nosso Deus. A nossa vida no altar significa que eu não sou mais pertencente a mim, mas que eu pertenço a Ele. Nossas vidas sobre o altar significam verdade, e nada pode contra a verdade. Viver para Deus é culto racional. Viver para Deus é adorá-lo. Viver para Deus é estar com Ele, viver nele, para Ele. Precisamos ter uma vida correta. Não adianta eu pregar algo para vocês aqui que eu não viva na minha vida todos os dias. A referência não está aqui dentro, a referência está lá fora. Uma vida rendida e prostrada e grata a Deus é uma vida que mostra diferença em todos os lugares. É óbvio que nós precisamos ser exemplo. O contrário disso, nós vamos ser mentirosos e vamos ter uma vida religiosa disfarçada de cristianismo. E olha que isso é grave. Nossas vidas no altar significa proteção. Proteção, porque agora eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo compreendeu isso. Nada. Não há mais condenação para você.
não há mais julgamento para você. Não existe mais críticas para você. Os inimigos poderão falar o que quiser, mas o sangue de Jesus vai verter e vai vibrar e vai dizer assim: pode falar o que você quiser, mas ele é meu. Eu protejo ele. Eles são minha propriedade, eles estão nas minhas mãos e nada pode tirá-lo das minhas mãos. Quando nós fazemos isso, a palavra de Deus diz que eu estou guardado sobre o altar, e se nossas almas repousam, e que nossas almas repousam nas mãos de Cristo. Você, meu amigo, meu irmão, você que está me vendo e ouvindo aí na sua casa, faça da sua vida um altar de adoração. Faça da sua vida um altar de rendição. Conta-se uma história de que um índio ouviu a pregação do Evangelho e ele entendeu que ele precisava dar uma resposta para o pregador. Ele queria provar para o pregador que ele tinha entendido o Evangelho. E o que ele fez? Então ele foi lá até aquele pregador e levou para ele uma cuia. Ele tinha uma cuia lá que ele usava. Ele falou: vou entregar isso aqui como prova de que eu sou do Senhor Jesus. O pregador disse: não serve, isso não serve. Ele foi lá na casa dele, mexeu daqui, mexeu dali e pegou o arco para ele atirar flechas e novamente levou lá. E o pregador disse: olha, não serve, isso também não serve. Ele ficou preocupado, olhou, falou: puxa vida, o que eu posso levar? Ele foi lá e pegou um bichinho de estimação que ele tinha e levou de novo lá para o pregador e disse: olha aqui, eu estou provando que Cristo mudou a minha vida e que eu entendi o Evangelho. O pregador disse para ele: isso também não serve. Ele foi para casa, pensou, voltou lá para o missionário, e aí ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, ele começou a chorar, e chorar. O pregador disse: isso serve, contrição, devoção, adoração, rendição, gratidão, mudança, isso serve. O que Deus deseja de cada um de nós é que a nossa vida seja colocada, rendida no altar da adoração. O que Deus espera de nós é justamente isso: a minha, a sua, a nossa vida sobre o altar